Olá! Nesse experimento, nós vamos ver como a gente pode medir os parâmetros de indutância, indutância mútua e capacitância. Então, o objetivo vai ser apresentar uma maneira prática de medir indutâncias, capacitâncias e a indutância mútua entre dois indutores. E essa técnica é válida para baixas frequências, ou seja, frequências na faixa de áudio. Em altas frequências, a gente tem algumas complicações que fogem ao escopo agora do nosso curso. Vamos ver também diagramas fasoriais e fazer a determinação experimental da polaridade de dois indutores acoplados magneticamente. E por fim, através do uso de ábacos, nós também vamos fazer medida de indutância mútua. Vamos começar com a medida da indutância. Dois indutores são dados. O indutor 1, 800 espiras, uma indutância aproximada de 15 mH e uma resistência série de 17,5 ohms. Lembra lá da resistência série dos nossos primeiros experimentos que eu falei para vocês que nenhum indutor é ideal? Então, essa resistência série está representando exatamente a não idealidade, né? A perda que eu tenho porque o condutor que é usado na construção do indutor não é ideal. E um segundo indutor um pouco maior, 1400 espiras, com cerca de 40 mH e resistência série de 40 ohms. O método que nós vamos usar é o método chamado método da tensão e da corrente. Ele consiste na determinação de uma frequência, né, associada à resistência série e à indutância do meu indutor. Então eu vou pegar o primeiro indutor e vou calcular, né, essa frequência F, que eu estou chamando aqui de F', 10 vezes a sua resistência série dividido por 2π L1. Então eu tenho a frequência F' associada ao indutor L1. Repetindo o passo para o indutor 2, eu vou determinar então a frequência F duas linhas. De posse desses dois valores, nós vamos montar o nosso experimento. O circuito montado consiste de um gerador senoidal, uma resistência série auxiliar de 100 ohms, né? E eu vou ajustar esse gerador senoidal para uma frequência de maneira que ela seja muito maior que F' e F duas linhas que eu acabei que vocês vão calcular lá dos indutores, né? Então, como sugestão, vamos adotar uma frequência de 3 kHz, amplitude de 14 volts pico a pico. Montando esse circuito, vocês vão medir a queda de tensão no resistor V2 e a tensão que está presente nos terminais do meu indutor. Insisto que essa tensão V1 é em cima do meu indutor real, né? Isso L1 e RS1 é apenas um modelo que representa o meu indutor real. Com as tensões pico a pico, você vai ser capaz de calcular L1, que vai ser a razão das tensões em 1V2, multiplicado pela razão da resistência sobre 2πf, sendo F 3 kHz. Para fazer isso no simulador SPICE, eu vou interromper aqui e passar uma dica num outro vídeo. Olá, esse aqui é o meu simulador Cymetrix que eu já mostrei para vocês num outro vídeo, onde eu construí o meu circuito. Veja que eu tenho a minha fonte aqui, ó, uma fonte senoidal de 3 kHz, senoidal, amplitude de 14 volts pico a pico. Um resistor de 100 ohms, e aqui eu estou modelando o nosso indutor L1. Veja que esse indutor que eu estou colocando aqui é um indutor com perdas. Então eu tenho 15 mH aqui, e eu coloquei a resistência série de 17,5 ohms. Se o simulador que você se utiliza não tem indutores reais, com certeza ele vai ter um indutor ideal. Então você poderia alternativamente fazer um circuito assim, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Dá um Ctrl C, Ctrl V, né? Vou apagar esse indutor, e se você só tiver esse indutor aqui, que a gente chama de indutor ideal, você coloca esse indutor, tá aqui.
aqui o nosso indutor. Vou colocar o valor que a gente precisa de 15 mH. E acrescento um resistor que vai fazer o papel, né, daquela resistência série de 17,5 ohms, tá? Então, esse circuito aqui, ó, esse modelo aqui, equivale a esse meu modelo no indutor com perdas, tá? Então, qualquer um dos dois vai funcionar bem. Então, fica a dica aí, né, de SPICE. Como é que você vai medir? Uma segunda dica importante. Eu vou simular, fazer uma análise do domínio do tempo, colocar aqui 10 milissegundos e simulei. Lembre-se que eu tenho que medir as tensões V1 e V2. A primeira tensão que eu vou medir é a queda de tensão no indutor. Então eu venho pegar uma ponta de prova e eu vou medir uma tensão diferencial, ou seja, entre esse ponto e esse ponto. Então ele está mostrando aqui, ó, uma tensão senoidal, que é a queda de tensão no indutor. Agora eu vou medir essa tensão aqui que está em relação ao terra. Essa eu posso medir direto com a minha ponta de prova, porque ela está referenciada ao terra, tá? Essa primeira eu não podia, eu tinha que medir desse ponto para esse ponto. Essa aqui é daqui até o terra. Note que eu tenho, na figura aqui ao lado, as tensões, né, a queda de tensão no indutor, que aqui está sendo mostrada essa forma de onda maior, e a queda de tensão no resistor. Perceba que elas estão defasadas entre si, né? Vocês vão medir a amplitude pico a pico. Tem várias técnicas, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço no meu simuladorzinho. Eu posso pedir um cursor, né? Então, meu cursor está aqui, eu posso pegar e colocar o meu cursor. Coloco o cursor. A leitura aqui da tensão pico a pico está aqui do lado, não sei se vocês vão conseguir ler. Está 12,84 volts. E essa aqui é a queda de tensão que eu medi no resistor. 4,51 volts, né? Como é que eu meço agora a defasagem, né? Lembrando que um ciclo completo tem 360 graus, eu posso fazer uma regra de 3. Se um ciclo tem 360 graus, né, veja que eu tenho aqui a escala em tempo, eu posso converter, por exemplo, o atraso entre as duas ondas, né, para um determinado valor de ângulo. Então eu consigo calcular a defasagem que existe entre essa onda, que é a queda de tensão no indutor, para queda de tensão no resistor. Ok? É bem fácil fazer isso. Agora que a gente viu como é que faz lá no SPICE a medida, né, para o indutor 1, vai lá na sua montagem, substitui o indutor 1 pelo indutor 2, ou seja, troca lá os 15 mH por 40 mH, muda a resistência série de 17,5 ohms para 40 ohms e refaça as medidas. Tire V1, V2 e calcule o valor da indutância 2, ok? Vamos ver agora como é que eu faço a medida utilizando o método das 3 tensões. No caso do método das 3 tensões, eu vou utilizar uma frequência que é 5 vezes menor a que a gente usou no experimento anterior. Lembre-se que no experimento anterior a gente tinha adotado 3 kHz. Então nós vamos usar nesse experimento 600 Hz. Então você vai lá no seu gerador, configura ele para 600 Hz. Vamos montar o circuito dessa figura e nós vamos fazer isso só com o indutor 1 dessa vez. Então a gente vai medir as tensões V1 e V2, né? E vamos construir o diagrama fasorial. Então você pode se perguntar, Márcio, como eu faço o diagrama fasorial? Olha que legal. A tensão V2, se você observar, é a queda de tensão no resistor. Portanto, corrente e tensão estão em fase, por ser uma resistência. Se eu admitir que a minha corrente se situa nesse eixo aqui no diagrama fasorial, a queda de tensão V2, quando eu medir V2, eu posso lançar aqui com um fasor, né, com uma certa amplitude. Escolho lá, vou fazer isso de forma proporcional, medir V2, então está aqui, lancei no meu diagrama V2. Agora nós vamos lançar V1.
né? V1, eu vou medir a amplitude de V1, só que lembre-se que V1 estava defasado de V2, como a gente viu lá no vídeo, né, do simulador. Então, eu tenho que levar em conta essa defasagem, converter o atraso em tempo para ângulo e construir aqui V1, certo? Simplesmente agora eu movo V1 e desenho o meu fasor, né, partindo da ponta desse outro fasor aqui. Então eu tenho V2 e V1. Ora, o que é V2 e V1? Se você somar V2 com V1, você vai obter exatamente E. Então, se eu fechar esse diagrama fasorial, eu estou resolvendo a lei de Kirchhoff. Olha lá o nosso fasor E, né? Quase terminando aqui o nosso diagrama fasorial. Perceba que V1 ele tem a queda de tensão em cima de um indutor que se fosse ideal e a queda de tensão na resistência do meu modelo. É impossível de eu medir individualmente essas quedas de tensão, né? Pelo menos no experimento em bancada, né? Então o que eu faço? Ora, dá para perceber que V1, né, é a soma de VRS1 e VL1. VRS1 também é uma resistência, então esse fasor vai estar aqui, né, em mesma fase que V2. E VL1, ele somando a VRS1, tem que dar V1. Então eu completo o meu diagrama fasorial, VRS1 com VL1, né, e eu vou obter agora um novo ângulo de defasagem aqui, tá? Θ. O interessante é que eu poderia resolver analiticamente esse problema, né? Se eu conheço E, V1, V2, eu consigo calcular cosseno de θ, logo eu posso determinar θ. Com o ângulo θ, eu consigo calcular VL1, que vai ser V1 seno θ, e VRS1 é V1 cosseno θ. Então está apresentado aqui o método que utiliza diagrama fasorial para determinar indutâncias. Dessa maneira, eu posso calcular então L1 e RS1. Uma outra maneira seria medir a indutância através de um método chamado método da defasagem, né? Utilizando a mesma configuração anterior de amplitude e frequência no gerador, nós vamos medir a tensão E e V2, tá? Da maneira que está sendo indicado na figura. Então, eu vou plotar aqui, eu vou medir E, tá aqui E, e vou medir V2, tá aqui V2. Note que existe uma defasagem entre essas duas formas de onda, né? Essa aqui é a defasagem φ, que a gente viu no diagrama fasorial, só para lembrar, né? Olha o φ aqui, turma. Tá? A defasagem entre V2 e E. Voltando aqui, a defasagem entre V2 e E é φ. Então, eu posso agora, medindo essa defasagem, medindo V2 e E, calcular L1, né, e calcular RS1. Tá? Então, é só usar a mesma configuração que você já aprendeu lá no simulador e obter também a indutância por esse método. Medida de indutância pelo ábaco, tá? Essa é a última parte do nosso experimento de hoje. Alguns fabricantes fornecem, né, o ábaco de uma bobina que ele produz para facilitar a vida do engenheiro, do técnico que vai utilizá-la, né? Então ele constrói a bobina e dá um gráfico onde você pode extrair parâmetros, né? Veja a bobina da figura, é uma vista em corte. Então eu só estou mostrando metade aqui. Você tem o diâmetro externo da bobina, o diâmetro interno, e você tem essa espessura da bobina. N significa quantas espiras eu tenho no entorno dessa bobina. Na bobina que eu estou apresentando aqui para vocês, o diâmetro externo tem 4 centímetros, o interno 2 centímetros, o comprimento da minha bobina é esse comprimento aqui, ó, W04.
A espessura da bobina é calculada através da diferença dos dois diâmetros dividido por 2, e um total de 800 espiras. Você calculando a relação de W sobre D, que aqui está sendo chamado de X, você tem aqui um certo valor no eixo horizontal. Fazendo a relação de T sobre D, eu tenho um valor aqui no eixo vertical. Lançando os valores que eu tenho para essa bobina, aqui ó, W é dado, D também é dado, T é calculado, você vai calcular, você encontra X e Y. Encontrando X e Y, você vai achar um ponto aqui no ábaco. Esse ponto é o valor desta função, FL de X e Y. Então, encontrando, como é que eu vou saber quem é FL? FL é o valor dessas curvas aqui, ó. Então, esse aqui é para um valor de FL, esse aqui é um outro valor de FL. Eu vou pegar um exemplo, ó. Suponha que W sobre D tenha dado 0,7. Né? 0,7 está aqui. E T sobre D tenha dado 0,2. Então, esse ponto aqui ó, é o valor de FL. Eu teria que pegar e ler esse valor aqui da curva, né? Na verdade, quando eu não tenho uma curva passando em cima, eu tenho que pensar em fazer uma interpolação. Com o valor de FL, você pode usar nessa equação para calcular a indutância. O valor da indutância vai ser 0,394, que multiplica D, que é o diâmetro externo, em centímetros. N ao quadrado, N é o número de espiras, no caso 800 espiras. O valor FL de XY, que você extraiu do ábaco, e você tem a indutância dado em microhenries, tá? Então essa vai ser a tarefa que você vai fazer no seu simulador, tá? Medida de capacitância pelo método da tensão e da corrente. Você vai montar no seu simulador o circuito abaixo. Ah, uma coisa importante, turma. Apesar da figura não indicar, o simulador SPICE não funciona se você não ligar um ponto do teu circuito ao terra. Eu recomendo você colocar um terra aqui no seu circuito sempre para você garantir que ele vai simular, tá? Qualquer dúvida, entre em contato via Moodle, mande mensagem, eu estou olhando o tempo todo, tá? Pode me procurar à vontade. Você vai ajustar a frequência do gerador para que essas amplitudes de V1 e V2 sejam mais ou menos próximas, tá? Isso, como se fosse em bancada, seria fácil, você estaria com as pontas de prova do osciloscópio medindo isso. Como você vai estar no simulador, então esse valor vai ficar aproximadamente em torno de 6 kHz, então é o que você vai ajustar aqui o teu gerador, tá? O resistor auxiliar é de 100 ohms e faltou aqui o seu capacitor é de 0,1 microfarad. Então você vai medir V1 e V2 e calcular C, né, por esse método.